Vamos agora tentar resolver esse exercício aqui. É dado um triângulo AB e C de medidas AB5, AC 3 raízes 5 e BC 10. É dado esse ângulo alfa, é dado essa altura H. E o que ele quer saber, esse exercício? Ele quer saber quanto vale o cosseno desse ângulo, quanto vale essa altura e quanto vale a área do triângulo ABC, ou seja, a área total. Então, o que eu fiz aqui para facilitar as minhas contas? Eu noto que eu tenho dois triângulos dentro desse triângulo grandão. Eu tenho esse triângulo, que eu chamei de triângulo 1, e tenho esse aqui, que eu chamei de triângulo 2. E esses dois são triângulos retângulos, ângulo de 90 graus. Então, eu posso usar Pitágoras aqui. Eu chamei esse lado aqui, ó, que eu não tenho a medida, eu chamei ele de x. E esse lado que eu não tenho a medida, eu chamei ele de y. E o que eu sei aqui, ó? Que daqui a aqui é até 10. Então, se daqui a aqui é até 10, eu tenho que compreender que se eu somar esse pedaço com esse, tem que dar 10. Então, a minha primeira equaçãozinha que vai sair daí para poder me ajudar na resolução é essa aqui, ó. X mais y igual a 10. X mais y igual a 10. E o que eu preciso ter de conhecimento para resolver esse exercício? Tenho que saber um pouco de produtos notáveis e tenho que também entender um pouco de resolução de equação de primeiro grau com duas incógnitas, método da substituição. Então, o que eu já vou fazer aqui, observando esse triângulo aqui, ó? Já vou usar Pitágoras nele. Vamos observar aqui no triângulo 1. No triângulo 1, esse aqui é a hipotenusa. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, aqui, ó, no meu triângulo 1, já vou fazer, ó, 5 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a h ao quadrado, essa altura quadrado, mais x ao quadrado, que está aqui. A mesma coisa eu vou fazer lá no triângulo 2. Olha o triângulo 2. A hipotenusa aqui, ó. Então, esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Eu vou escrever isso aqui, ó. Então, no meu triângulo 2, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual ao h ao quadrado mais o y ao quadrado. Isso vai ser fundamental para resolvermos esse exercício aqui na segunda etapa, no segundo vídeo.